Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário você está me vendo. É uma alegria estar aqui de novo, compartilhando aquilo que eu tenho aprendido, para que outros possam aprender e terem melhorias na sua vida, com a aplicação de princípios, de chaves de sabedoria, para viver melhor. Se você está me assistindo pelo Instagram, eu tenho um canal, ele se chama Crescendo em Sabedoria. O link dele está na bio, eu convido a você a visitá-lo. Lá tem alguns vídeos que já tem aqui e tem uns outros que eu não postei no Instagram. Então, se você puder me seguir, se inscrever, eu agradeço. E ajuda a divulgar essas chaves de sabedoria. Se tem servido para você, pode servir para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, que você percebe que precisa aprender um pouco mais sobre sabedoria. Todos nós precisamos, não é mesmo? E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando, a gente vai compartilhando. E esse é um ciclo virtuoso que nós estamos aqui. Se você está me assistindo pelo meu canal, eu te convido a me seguir lá no Instagram, é Milda Servinski. E lá a gente posta alguns stories, alguns vídeos que tem aqui também e outras coisas. E hoje a gente vai falar de uma chave muito interessante, que é o ser autodidata. Buscar o conhecimento por você mesmo, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua demanda. Por muito tempo, o ser autodidata incluía que você buscasse livros em bibliotecas, buscasse pessoas que fossem especialistas, seja através de curso ou através de contato pessoal mesmo. Mas hoje essa tarefa ficou tão mais fácil, não é? Quem não sabe dar um Google, quem não sabe procurar no YouTube como fazer tal coisa. Você procura por qualquer assunto e você tem uma gama enorme de informações, de vídeos, de passo a passo. E hoje você pode dizer, quando alguém te pergunta, você sabe fazer tal coisa? Você não precisa dizer não sei, você pode dizer, eu não sei ainda, eu vou aprender. E aí, com um pouco de tempo, você pode procurar o conhecimento que você precisa e desenvolver uma nova habilidade. E a Bíblia fala sobre isso? Fala. A Bíblia fala sobre o buscar o entendimento, buscar conhecimento. Provérbios 9, versículos 4 ao 6, ele diz, né? Deixai os insensatos, vivei e andai pelo caminho do entendimento. Você só tem como andar pelo caminho do entendimento se você buscar conhecer, entender, adquirir novas habilidades para não andar na insensatez, na ignorância. E Provérbios 6, de 6 a 8, ele dá o exemplo da formiga para falar contra os preguiçosos, para que a gente não tenha preguiça. Às vezes você fala, mas eu não sou preguiçoso, eu trabalho, tenho uma série de atividades, mas e a preguiça mental? Quantos de nós não tivemos em algum momento da vida, ou sempre em algumas áreas, uma preguiça mental de aprender sobre determinada coisa? Às vezes você percebe que você tem dificuldade na área financeira, mas não há preguiça de estudar sobre investimentos, né? Assim é mais fácil você acreditar em alguém que promete ganhos milionários, um golpista, em alguém, porque você não quer buscar o conhecimento que você poderia evitar uma série de armadilhas. Às vezes você percebe que você tem dificuldade de lidar com as suas emoções e você não busca conhecer sobre inteligência emocional, sobre temperamento, sobre bloqueios. Hoje está tão acessível, mas dá uma preguiça mental, né? E eu e você, às vezes, levamos a vida de uma maneira muito mais pesada, muito mais difícil, porque não buscamos o conhecimento. E eu quero até dar um exemplo, né, da minha vida diária. Por muito tempo, quando eu fazia algumas viagens para visitar parentes, e às vezes pegava voos com conexões, às vezes tem algumas promoções de voos que não são diretos, com conexões, e eu já passei uns bons perrengues com criança pequena em aeroporto, direito sem ter onde trocar, sem ter onde botar a criança para descansar entre um voo e outro.
e alguns aeroportos com estrutura ruim, precária, não são todos que têm uma estrutura boa até de serviço de restaurantes, você fica às vezes preso a uma ou outra lanchonete de má qualidade e muito com os preços muito caros, né? E durante muito tempo eu já tinha sido me ofertado pelo banco para qual a minha instituição, a instituição que me emprega, né? Tinha transferido o meu salário para uma outra instituição bancária. E essa instituição bancária tinha colocado a meu dispor um cartão sem anuidade e que tinha acesso à sala VIP se eu o utilizasse e que inclusive a pontuação, né, de milhas era maior do que a dos cartões que eu utilizava. Mas eu, por não me debruçar nas vantagens daquele cartão, deixei ele quietinho ali na carteira, continuei usando os cartões da outra instituição bancária na qual eu recebi o meu salário antes, pagando a anuidade, ainda que pequena, e perdendo benefícios que eu não sabia que eu tinha. Até que um dia eu, nessa busca de conhecer novas coisas e também com amizades, daí a importância das conexões com quem você faz, alguém me falou a respeito das milhas, das salas VIP, eu comecei a estudar sobre o assunto. E olha, quando eu passei a utilizar, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi, quantos perrengues eu passei por absoluta falta de conhecimento. E a gente sofre por falta de conhecimento em tantas áreas da vida. E a Bíblia também fala sobre isso. Oséias 4:6 diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aqui ele estava falando sobre um conhecimento de Deus, um conhecimento espiritual, e realmente a ausência desse conhecimento nos traz muitos sofrimentos. Daí a importância de você ler a Bíblia, é o manual de Deus para o ser humano, conhecer a vontade dele, conhecer os princípios dele, conhecê-lo pessoalmente. Isso vai livrar você de muito sofrimento, de muita dificuldade. Mas, além desse conhecimento, né, de Deus, da sua palavra, dos seus princípios, a gente perece em outras áreas da vida também por falta de conhecimento. Quantas pessoas ainda hoje estão achando, por exemplo, que o investir na poupança é um bom investimento? E se você estudar um pouco mais sobre isso, você vai ver que os rendimentos da poupança perdem para a inflação, ou seja, o seu dinheiro que você acha que está rendendo está perdendo poder de compra diante da inflação, ou seja, você está perdendo dinheiro. Mas você não sabe porque seu pai fazia assim, sua mãe fazia assim, ninguém tinha conhecimento sobre investimento e dá uma preguiça, né? Mas você pode mudar isso hoje, após essa conversa, após esse vídeo. E eu queria te desafiar a isso. Você pode analisar a sua vida. Lembre de refletir, lembra que a gente já falou sobre isso de sair do automático? E verificar, assim, nas áreas da vida, são várias áreas da vida, né? Alguns falam em 10, outros em 12. Mas vamos aqui pensar em algumas áreas da vida, né? Você tem a área social, que é o seu relacionamento com as pessoas. Você tem a sua área familiar, seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos. Você tem a área financeira, diz respeito à gestão dos seus recursos financeiros. Você tem a sua área emocional, a gestão das suas emoções. Você tem a área profissional, onde você desenvolve ali habilidades na área profissional. E você tem, né, a área espiritual, que nós falamos sempre aqui, seu relacionamento com Deus. Então essas são algumas áreas que eu estou me lembrando aqui nesse momento, mas você pode pesquisar aí sobre áreas da vida, ver a relação delas e começar a fazer uma análise dessas áreas da sua vida. E você pode olhar e identificar, dar uma nota para as áreas da sua vida, seja sincero, mas vá fazer essa análise não quando você estiver deprimido, nem quando você estiver eufórico, porque o estado de espírito também vai influenciar nessa nota que você vai dar. Tá no momento que você está sereno ali, com as emoções mais equilibradas. E aí você vai perceber quais são as áreas da sua vida que estão precisando de mais atenção. E você está dando uma nota baixa porque você está insatisfeito com o seu desenvolvimento nessa área. Você escolhe, então,
as 3 áreas que você percebe que precisa de mais atenção e escolhe estudar alguma habilidade que poderia te levar a uma melhor nota, uma melhor qualidade nessa área da vida. Digamos que você precisa cuidar mais da sua área espiritual. Então você vai estudar a Bíblia, você vai procurar mentores, pessoas, palestrantes que falem, que você percebe que tem uma fundamentação, que tem uma coerência, e você vai começar a ouvir, você vai começar a estudar, você vai começar a anotar e principalmente você vai começar a aplicar. Escolha uma prática, pelo menos, de cada conhecimento que você está adquirindo, porque conhecimento só por conhecimento sem prática não muda nada. E dá a chamada obesidade cerebral. Você vai ficar com a cabeça cheia, com aquela cobrança mental de que precisa fazer alguma coisa, porque agora você tem um conhecimento. E se você não fizer, isso vai lhe deixar num estado de estresse ainda maior do que o da ignorância. E você pode pensar, por exemplo, na área da criação de filhos, ou na área financeira, ou na área emocional, e você vai procurar estudar sobre aquilo. Você não precisa que alguém lhe diga o que você precisa estudar, você precisa aprender a se analisar e identificar as suas próprias demandas. Sabe qual foi a grande sacada desses serviços de streaming, né? Que eles chamam YouTube, YouTube Music, podcast, outros programas que eu não me lembro agora, né? De ouvir músicas e tal. É que a pessoa não está mais presa a uma grade fixa, como a TV aberta, como o rádio, em que você liga lá e você não tem a possibilidade de escolher, né? Você escolhe entre uma estação e outra ali, 3, 4 canais, mas você não tem a possibilidade de escolher exatamente o assunto que você quer ver, sobre o que você quer ouvir, que tipo de música você quer ouvir, é a que estiver passando ali em uma das estações. Mas nesses serviços, né, é a sua demanda, é você quem escolhe. Eu quero escolher ouvir tal música, eu quero assistir tal episódio de tal série, ou quero assistir um filme sobre esse assunto, ou sobre outro assunto, ou uma palestra no YouTube. Você escolhe, você faz sua própria demanda. E o autodidata é esse, é aquele que ele, independente, né, de uma grade curricular, a que você foi exposto na educação e muitas coisas que algumas você utilizou, outras você viu e nunca mais vai utilizar na sua vida. O autodidata ele vai buscar conhecimentos específicos que são necessários para ele aplicar na sua vida. E o ideal é que você, para cada hora de estudo, você aplique pelo menos 20 horas. Olha, é um desafio. Pelo menos para mim, assim, eu gosto muito de ouvir, de estudar, de aprender novas habilidades. Eu digo, inclusive, que a vida humana, a experiência humana, é muito pequena, limitada para você desenvolver todas as habilidades e conhecer tudo aquilo que você poderia conhecer. Às vezes você acha que não gosta de determinada coisa e você nem sabe, porque você nem conheceu, nem tentou. Às vezes você acha que você não gosta de pintar, mas você nunca pegou no pincel. Então eu digo que eu realmente gosto de estar pesquisando, aprendendo novas coisas, mas é um grande desafio. Para cada hora de aprendizado teórico, você ter 20 horas de prática. Isso muda uma vida. Se você realmente escolher aquilo que você precisa e quer aprender e colocar em prática. E a Bíblia fala também que não é para a gente ser só ouvinte, né, mas praticante, porque só ouvir, só assistir, só aprender, não aprende necessariamente. Por isso é tão importante você ouvir, você ajudar a repassar, você ensinar. E o que eu faço aqui é repassando coisas que eu estou aprendendo, estou em processo de aplicação e de prática. Eu adotei, por muito tempo, às vezes eu lia vários livros, teve um tempo que eu passei um longo tempo sem ler, e depois eu comecei a colocar para mim uma coisa, pelo menos de cada livro que eu leia, eu devo anotar uma coisa que eu tenha aprendido e que eu possa aplicar na prática na minha vida, pelo menos uma coisa. Faça isso também.
Escolha áreas e assuntos para você estudar e escolhe pelo menos uma coisa que você aplique, que você veja que aquele conhecimento mudou a realidade da sua vida, naquilo que tornou a sua vida mais próspera, mais abundante, com melhor qualidade. E eu queria te ajudar com algumas dicas interessantes, né, nessa busca do conhecimento. Tudo que parecer complexo, o seu cérebro vai rejeitar. Quando você começa um assunto novo, tem muita terminologia, termos próprios daquele assunto, seu cérebro tende a achar complexo e vai te jogar na voz interior para você, não, você não dá conta disso não, isso é muito complexo, você não vai aprender isso, deixa para os seus filhos aprenderem. Mas você precisa insistir e tentar transformar qualquer assunto complexo em simples. E como é que você faz isso? Você separa em partes pequenas. Tem um assunto grande, complexo que você quer aprender, você separa em partes pequenas para você aprender um pouquinho de cada vez. E só passa para a próxima quando você tiver entendido bem aquele ponto. Isso vai fazer com que o seu cérebro resista menos à entrada desse conhecimento. E tem algumas máximas, né, que a programação neurolinguística, que é muito utilizada pelo pessoal da área de desenvolvimento social, pessoal, usa e que te ajudam. São realmente drivers mentais, são crenças que você pode colocar para si mesmo que vai te ajudar na busca desse conhecimento. Uma delas é assim: se alguém consegue, eu também consigo. Pare de achar que aquela pessoa especialista está falando sobre aquele assunto, ele é um ser extra-humano, que tem um cérebro muito mais capaz que o seu. Não é assim. As pessoas em geral medianas, elas conseguem resultados extraordinários se elas realmente focarem e se dedicarem a qualquer assunto. Inclusive, há pessoas medianas com mais sucesso do que as talentosas, se elas forem persistentes, quando elas são persistentes e focadas. Então você é capaz de aprender qualquer coisa. É lógico que há habilidades que são mais naturais para você, mas as que não são mais naturais, com um pouco de esforço você consegue aprender, certamente. Outra máxima: se alguém faz, eu também posso fazer. E ainda tem a outra: se ninguém fez, eu posso ser o primeiro a fazer, para colocar para outras pessoas essa possibilidade. Então, crie a sua própria didática, crie a sua própria forma de aprender, encontre o melhor horário para você buscar conhecimento. Tem gente que funciona melhor pela manhã cedo, tem outros que é mais tarde, depois que todo mundo dorme. Encontre a maneira que funciona melhor para você e faça testes. Valorize quem você é, a sua forma de aprender e a sua forma de ensinar, porque deve ter gente parecida contigo que aprende do jeito que você aprende. E é por isso que, assim, tem tanta gente já falando, né, ensinando, e eu tô aqui, mais uma. Porque pode ser que tem gente que aprenda da maneira como eu falo e não da maneira como o outro fala, porque as pessoas são diferentes. E quando você for estudar a Bíblia, lembre-se que ela não é um livro comum, ela é um livro inspirado por Deus. Não basta você só ler ali com o conhecimento do entendimento da língua portuguesa ou inglesa, se você for ler em inglês, né? Algumas pessoas devem ler a Bíblia em inglês para estar treinando ao mesmo tempo o inglês. Você precisa de orientação do Espírito Santo. É um dos papéis dele que diz assim que ele nos guiará a toda a verdade. A Bíblia é o único livro que você pode estudar na presença do autor, de quem escreveu. Sabe quando você pega um livro que você lê e parece que não está entendendo e você queria fazer uma pergunta para o autor, o que ele queria dizer? Você não tem acesso a ele, às vezes é um escritor internacional, mesmo nacional, mas você não tem como fazer uma pergunta para ele. Mas a Bíblia você tem. Você tem como pedir ao Espírito Santo que lhe dê entendimento sobre o que ele quer falar, sobre o que ele quis dizer naquele texto, porque a Bíblia é um livro inspirado. Então, esse é o meu desafio
para você nessa chave de sabedoria que é a busca do conhecimento, ser autodidata. Eu desejo a todos nós que a gente deixe a insensatez, que a gente busque o entendimento, que a gente viva, que a gente pratique, que a gente não seja ouvinte somente, o aprendiz teórico, mas que a gente coloque os conhecimentos na prática e que a nossa vida possa ser, como diz a Bíblia, de glória em glória, cada dia melhor. Um excelente dia para você, com conhecimento e com entendimento.